Querendo ou não, One Piece se encaminha cada vez mais para uma guerra generalizada envolvendo todo mundo. Como um dos principais participantes, nós temos a Marinha, que tem membros que seguem uma justiça, digamos, absoluta, e outros que seguem uma justiça mais igualitária. Essas duas forças podem entrar em choque em um determinado momento em relação ao bem do mundo. Será que isso pode causar uma ruptura na Marinha? Quem vai estar do lado de quem? Quem pode deixar a Marinha e por quê? Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje nós vamos comentar sobre a possibilidade da ruptura da Marinha em dois poderes. Aqueles que estão aliados ao governo mundial e fecham seus olhos para todas as atrocidades que eles cometem, e aqueles que têm seu próprio ideal de justiça e lutam por suas próprias escolhas. Será que essa ruptura pode realmente acontecer? Quem serão seus idealizadores? E eles vão lutar entre si em uma possível guerra final envolvendo o mundo todo? Nós vamos comentar sobre essa possibilidade nesse vídeo aqui, mas antes já vai deixando aquele likezão. Se ainda não for inscrito e for novo aqui, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Para tentar entender como a Marinha pode entrar em ruptura se dividindo em dois poderes distintos que podem até lutar entre si, nós temos que voltar para uma história que nem faz parte da história principal, mas que foi usada como base para a criação de One Piece, que nesse caso é a Romance Dawn. Nessa história, que pode até ser considerada uma realidade paralela ao mundo que a gente conhece, nós temos um Luffy que também quer se tornar um pirata, mas que não foi influenciado pelo Shanks, mas sim pelo seu avô Garp, acreditem se quiserem. Não só isso, ele também foi o responsável por fazer o Luffy comer a Gomu Gomu no Mi. A diferença desse mundo pirata para o que a gente conhece é que lá existem dois tipos de piratas, que no caso são os Peacemen, os piratas considerados bonzinhos, e os Morganeers, que são os piratas maus. Os Peacemen fazem o trabalho que a Marinha faz atualmente, procurando e lutando contra piratas, e o Luffy queria se tornar um deles. Só que essa questão de piratas bons e malvados foi deixado de lado pelo Oda quando ele criou o One Piece. E o papel de piratas bonzinhos acabou sendo dado para a Marinha, que agem como a força policial no mundo de One Piece. E que de alguma forma não são diferentes dos piratas, porque como a força do governo mundial, ela toma territórios à base da força e os obrigam a pagar impostos para serem protegidos. E os que não pagam deixam de ser atendidos por essa força que se diz lutar pelo bem da população. Deixando esse conceito de pirata bom e mal de lado, na criação de One Piece, o Oda acabou usando piratas para representar o mal e marinheiros para representar o bem. Só que ainda assim os piratas não são totalmente ou completamente maus e os marinheiros não são completamente bons. Esses dois estereótipos foram deturpados quando piratas como os Mugiwaras ajudam diversas ilhas ao longo da sua jornada, ou então quando marinheiros fazem vista grossa para diversas atrocidades que acontecem em diversas ilhas. Dois exemplos que eu posso citar aqui para vocês são, primeiro, o Capitão Nezumi, que era responsável pela ilha da Nami e que não se importava com o clamor da população que estava sendo escravizada pelo bando do Arlong. Na verdade, só precisava que o Arlong molhasse a sua mão com uma certa quantia de dinheiro que ele fazia vista grossa, não se importava com a morte de ninguém. Ou então com o Vergo, que já entrou na Marinha como um pirata, para ser os olhos e os ouvidos do Doflamingo dentro da Marinha. Ele foi galgando níveis até chegar na posição de vice-almirante, e com todo aquele poder ele também ficou responsável por uma área e também fazia vista grossa para diversos sequestros de crianças que seriam utilizados em experimentos de gigantificação, que teria como resultado a morte de cada uma delas. Então aqui nós temos dois exemplos bem palpáveis de que piratas não são totalmente maus, vai depender da sua característica, da sua personalidade, e que marinheiros não são totalmente bons, também vai depender das suas características e personalidade. Se uma pessoa for um lixo, então ela vai ser um lixo tanto sendo um pirata quanto sendo um marinheiro, e é essa a lição que o Oda quer nos passar. Com isso, nós chegamos na Marinha atual, com diversos marinheiros que seguem seu ideal particular de justiça, mas que, querendo ou não, se dividem em duas vertentes de pensamentos.
São eles os que fazem a justiça sem medir as consequências, porque a justiça é absoluta, e aqueles que querem o bem de todas as formas e que não abaixam a cabeça para qualquer ordem, porque eles pensam por si sós. Se eu fosse citar exemplos para uma possível ruptura, nós teríamos de um lado Akainu, Kizaru e Kung, como aqueles que sempre seguem as ordens de forma absoluta, e do outro lado nós teríamos Garp, Sengoku, Fujitora e Smoker, dentre aqueles que sempre priorizam fazer o certo, mesmo que isso vá contra as ordens. Essas duas vertentes de pensamento já entraram em choque diversas vezes no mundo de One Piece. Como, por exemplo, nós temos ali a sucessão do almirante de frota, já que o lado considerado mais justo queria o Aokiji como a melhor opção, e a ala mais conservadora queria o Akainu por ter um pulso mais firme e por ter ideais aliados ao governo. Isso resultou na batalha de 10 dias entre essas duas forças, que resultou na derrota do Aokiji. Ou então na briga entre Fujitora e Akainu sobre ele ter deixado Luffy fugir lá em Dressrosa, e também sobre o caso dos Chichibukais, onde Fujitora entendeu e agradeceu Luffy por ter livrado Dressrosa das garras do Doflamingo, já que naquela ocasião ele estava de mãos atadas, e no caso dos Chichibukais ou do sistema dos Chichibukais, ele sempre foi contra e quis sua abolição. Diferente do Akainu, que sempre pensou esse sistema como um mal necessário, e por isso ele não se importava com as atrocidades que eles faziam, desde que o resultado maior ou que o resultado final fosse favorável à marinha. De todas as formas, nós podemos perceber essa disparidade de pensamento e que a marinha, mesmo sendo a força que luta pela justiça, é considerada uma força assim como os Yonkous e os Chichibukais. Eles seriam os Peacemen do mundo de One Piece ou os piratas bonzinhos. Querendo ou não, One Piece se encaminha cada vez mais para uma guerra generalizada envolvendo todo o mundo. Para isso nós temos o perigo das armas ancestrais sendo reavivadas, a marinha se armando com um novo poderio capaz de rivalizar com os Yonkous, o exército revolucionário declarando guerra contra o governo mundial, a aliança entre Kaido e Big Mom e por fim o tesouro One Piece sendo encontrado. Tudo isso vai culminar em uma guerra gigante, ainda mais dependendo da interpretação dos Mugiwaras sobre tudo aquilo que eles vão descobrir na última ilha. Se por acaso o Luffy achar que a melhor escolha possível seja usar as armas ancestrais e destronar o governo mundial, o governo vai reagir e usar toda a sua força para impedi-los. E se nós adicionarmos isso ao fato de que a identidade do Imu-sama possa ser revelada, ou que pelo menos a sua existência como único governante do mundo for revelada, nós temos que aquilo que sempre foi pregado como a igualdade entre todos os reinos, e sobre as bases às quais a marinha foi construída, que é lutar pela justiça e pela igualdade, isso tudo vai ruir porque eles vão descobrir que a marinha nada mais é do que uma força militar comandada por um ditador, que é aquele que senta no trono vazio e que comanda o mundo todo. Com isso tudo posto no ventilador, personagens como Garp, que nunca quis se tornar um almirante porque odeia os Tenryubitos e não queria estar a serviço direto deles, vai perceber que tudo aquilo pelo que ele lutou não passa de farsa. O Fujitora vai perceber que está lutando do lado errado, ou que pelo menos tem que tornar a marinha algo que seja realmente real. O Smoker vai mandar todo mundo se lascar, e o Aokiji, que ainda pode ser da marinha, vai querer torná-la um lugar melhor. Esses são os principais personagens que podem liderar um movimento contra o governo mundial. Do outro lado, nós teríamos aqueles que não se importam com nada disso, e que manteriam seus postos e continuariam lutando, como Akainu, Kizaru e Kung, por exemplo, porque eles vão pensar que isso tudo não passa de um mal necessário para o equilíbrio do mundo, e que por isso eles tinham ou eles têm que continuar lutando pelo bem da verdadeira justiça. Mas assim como o Doflamingo já mencionou, a justiça sempre prevalece, porque aqueles que vencem têm o direito de reescrever os fatos e tornar aquilo que antes era crime como algo bom. Inevitavelmente, a galera que não aceitaria esse fato deixaria de lutar do lado do governo ou da marinha para lutar ao lado do Luffy numa possível guerra final. Tudo isso porque eles sabem que os piratas não são totalmente maus, como os marinheiros também não são totalmente bons. E por uma possível reestruturação da marinha para que ela seja aquilo que realmente tem que ser, uma justiça que luta pelo bem da população sem nenhum tipo de distinção, eles então não mediriam esforços para isso.
Como exemplo de momentos em que marinheiros lutaram ao lado de piratas por um bem maior, nós temos aqui a junção de Garp e Roger para lutar contra os piratas Hawks, que eram ditos o maior bando pirata que já existiu, o Fugitora não ajudando o Doflamingo e sim os piratas porque eles estavam lutando do lado correto, e até o Smoker lutando ao lado dos piratas em Punk Hazard porque também sabia qual era o lado certo naquela batalha. Nós ainda podemos contar que a SWORD pode ser um primeiro passo ou uma primeira iniciativa dos marinheiros considerados do bem para agir de forma secreta e independente, já que essa é uma organização secreta assim como a CIP0, e que talvez nenhum governo mundial tenha conhecimento dela. Afinal de contas, para que eles precisariam de uma segunda força secreta se a CIP0 já cumpre muito bem o seu papel? E são guerreiros de elite treinados desde a infância para serem guerreiros fiéis ao governo mundial. Por ser uma organização independente, pode ser algo fundado realmente para ser uma, sei lá, nova marinha, ou algo do tipo, comandada pelos mais velhos marinheiros, como Garp, Sengoku e Tsuru. Um paralelo que eu vejo aqui é da SWORD com a Neo Marinha, que foi uma organização criada pelo Almirante Z. Mesmo que a sua história não seja canônica, ele foi um personagem criado pelo próprio Oda para o filme Z, onde a sua história começa com ele desde pequeno querendo se tornar um herói, e por isso ele se aliou à marinha até se tornar um herói e almirante, mas que acabou se desiludindo com a justiça da marinha logo após ter sua esposa e filhos mortos por um pirata. E mesmo depois de ter se tornado um instrutor, ver quase todos os seus alunos serem mortos e ainda ter perdido um braço em um incidente com um pirata que um ano depois acabou se tornando um Shichibukai. Por causa disso, ele deixou a marinha e criou uma nova força para lutar pela verdadeira justiça. A SWORD, no caso, não seria um projeto tão ambicioso, pelo menos não de início, mas pode ser um embrião daquilo que vai se tornar no futuro inspirado na Neo Marinha do Z. Uma organização que realmente luta pela justiça e que não fecha os olhos e faz tudo aquilo que é mandada. Por isso, atualmente, ela vem fazendo missões na encolha para que não seja descoberta. É mais ou menos assim que eu consigo ver a SWORD. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Esses foram os pontos que me fizeram pensar em uma possível ruptura da marinha em dois poderes. Um lado justo e um lado que vai lutar ao lado do governo mundial. Essa ruptura pode realmente acontecer? Quem vai estar do lado de quem? E será que o lado justo vai lutar contra o outro lado, ou pode ajudar os Mugiwaras? Ou quais são os outros pontos que podem comprovar isso? Eu quero saber a opinião de vocês, então já comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo, se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se ainda não for inscrito e for novo aqui, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Tô deixando aqui na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. E eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!